Reiniciamos os nossos trabalhos e, desde logo, chamamos à pauta os recursos que serão apreciados em bloco, tendo como objeto a instauração de inquéritos civis. Passo a palavra ao ilustre secretário, doutor Oliano. Serão julgados em conjunto os recursos contra a instauração de inquérito civil, em que o voto do relator é pelo não provimento do recurso ou pelo não conhecimento do recurso por intempestividade, os quais já foram todos disponibilizados na nossa intranet, são do conhecimento de todos os conselheiros e em relação aos quais não houve destaque para julgamento em plenário. São eles os seguintes: da relatoria do conselheiro Sabella, Patrimônio Público da Promotoria de Justiça de Catanduva, número 222/2019, o tema improbidade administrativa, interessados a Municipalidade de Ibirá, Nivaldo Domingos Negrão e RAP Aparecida Comércio de Medicamentos Limitada, não provimento. Direitos Humanos, Pessoa com Deficiência, Promotoria de Justiça de Bauru, número 839/2019, tema acessibilidade, interessados Carlos Eduardo de Oliveira, Movida Locação de Veículos S.A., Localiza Rentacar e Unidas Locadora de Veículos, não provimento. Da relatoria do conselheiro Juliotti, Meio Ambiente, Promotoria de Justiça de Mogi Mirim, número 78/2019, tema poluição sonora, interessados AH Maneira Ferragens ME e outros, não provimento. Patrimônio Público da Promotoria de Justiça de Cananéia, número 199/2018, tema improbidade administrativa, interessados Fundo Social de Solidariedade de Cananéia e outros, não provimento. Patrimônio Público de Lorena, número 378/2019, improbidade administrativa, interessados Valdemilson da Silva e outros, não provimento. Patrimônio Público de Bauru, número 2102/2019, tema improbidade administrativa, interessados Departamento de Água e Esgoto de Bauru, não provimento. Direitos Humanos, Saúde Pública, Promotoria de Justiça de Cananéia, número 203/2018, tema violação dos princípios e diretrizes do SUS. Interessados, Conselho Tutelar de Cananéia e outros, não provimento. Da relatoria do conselheiro Hamilton, Habitação e Urbanismo de Lins, número 492/2019, tema parcelamento do solo. Interessados, Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Lins e outros, não conhecimento por intempestividade. Patrimônio Público da Promotoria de Justiça de Lorena, número 389/2019, tema improbidade administrativa. Interessados, Mauro Gonçalves Fradique de Oliveira, não provimento. Patrimônio Público da Promotoria de Justiça de Lorena, número 390/2019, tema improbidade administrativa, interessado Fábio Matos, não provimento. Além desses julgamentos, também foram retirados antecipadamente de pauta, por pedido de vista deste conselheiro, o procedimento do Patrimônio Público, da Promotoria de Justiça do Patrimônio Público Social, número 543/2017, tema improbidade administrativa, instaurado de ofício, uma promoção de arquivamento com compromisso. Pedido de vista antecipado da conselheira Joiese no procedimento do Patrimônio Público, Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica, número 25/2019, tema improbidade administrativa, indeferimento de representação. E retirado de pauta pelo relator, o doutor conselheiro Juliotti, Patrimônio Público da Promotoria de Justiça de Santa Bárbara do Oeste, número 593/2019, tema improbidade administrativa, recurso contra indeferimento de representação. Consulto os senhores conselheiros se tem algum dos feitos a destacar.
Não havendo observações, e ante o silêncio geral, ficam todos os votos de relatoria proferidos nestes procedimentos unanimemente acolhidos pelo plenário. Prosseguindo, chamamos à pauta os feitos em que figura como relator o ilustre conselheiro Dr. Hamilton. O primeiro deles é o PT 107 de 2019, área do patrimônio, promotoria de Conchal, interessados Maralice Alves e o município. Tema de improbidade. Tem a palavra o nobre relator. Pois não, senhor presidente. A senhora Maralice Alves representa, narrando que o Banco do Brasil e o RH da Prefeitura Municipal de Conchal estão, abre aspas, estão aplicando um golpe nos funcionários públicos, pagando PASEP em valor inferior ao devido, apontando ter recebido R$ 957, sendo que deveria ter recebido R$ 998. Portanto, R$ 31. O doutor promotor de justiça, após providências preliminares com a vinda de informações e documentos da Prefeitura Municipal, explicando a correção do valor, indeferiu a representação, não vislumbrando indícios de irregularidade na realização do pagamento. Intimado de indeferimento, a representante tempestivamente apresenta recurso, alegando inconformismo e juntando documentos com os quais pretende demonstrar o recebimento a menor. O doutor promotor de justiça, com elogiável cautela, converteu em diligência e instou por ofício o Banco do Brasil a prestar informações. O banco prestou as informações, demonstrando inclusive por documentos o porquê do valor recebido, o que gerou a manutenção do indeferimento da representação, conforme se vê de folhas tais, descendo o órgão de piso a detalhes explicativos da razão da diferença. É o breve relatório. O indeferimento da representação é de rigor, apesar do inconformismo, inexiste justa causa para instaurar inquérito, estando explicado do porquê da diferença dos R$ 30,90. Insiro aqui, incorporando a este voto, a explicação e a conta elaborada de folha 106 trazida pelo Banco do Brasil. O Banco do Brasil explica a razão pela qual deu essa diferença de R$ 30. Aliás, elogiava a postura do doutor promotor de justiça pela atenção dispensada para a hipótese de cunho individual. Em respeito à senhora Maralice, agiu o dirigente órgão de execução como se no atendimento ao público de outrora, que nós fazemos com mais sequência que fazemos hoje, indo até onde era possível, visto que mesmo que constatasse equívoco no pagamento, não teria legitimidade para judicializar a questão, pelo seu caráter individual, uma vez que não se configura na hipótese legitimidade de causa para o Ministério Público. Não tratamos aqui de direito meta individual e nem de indisponível. A lei não nos permitiria ir a juízo. O doutor promotor aqui foi de uma diligência, ele continuou, perquiriu, fez tudo o que era possível e demonstrou que os R$ 31, R$ 30,90, a menos que ela disse ter recebido, a representante, justificava, o Banco do Brasil e a Prefeitura apontaram isso, e é por isso que, elogiando a diligência, o dirigente do promotor de agir, eu, com ele, concordo, estou pelo não provimento de recurso. Votamos com o doutor relator. Muito bem. Prosseguindo, o PT 230 de 2019, patrimônio, oriundo da Procuradoria-Geral de Justiça, tendo por interessados a Associação dos Funcionários da Emplasa, Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano e Governo do Estado de São Paulo. Promoção de arquivamento sem compromisso. Trata-se de representação da Emplasa, da Associação dos Funcionários da Emplasa, protocolizada junto à Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social da capital, noticiando possíveis irregularidades num projeto de lei número 001/2019 e na gestão da citada empresa, enviada para a Procuradoria-Geral, considerando que o questionamento cinge-se a conduta e ato normativo de iniciativa do senhor governador do Estado, João Dória. A representação narra, em síntese, prejuízo ao interesse público e a falta de planejamento, aludindo-se ainda à contradição de designação de membros do Conselho de Administração da empresa pública
se as metas são economia e racionalização. A representante entende que não tem que nomear, porque se a meta é economia e racionalização, a omissão desse órgão em zelar pelo planejamento regional metropolitano, esse órgão é em plaza, né? E a sua deliberação de programa de demissão voluntária, entre aspas, junto a documentos. Na Procuradoria-Geral de Justiça promoveu-se o arquivamento do feito sob o respeitável fundamento de que não cabe controle direto de constitucionalidade de projeto de lei, como é sabido e ressabido, né? Inexistindo outro sim qualquer sinal de improbidade administrativa na iniciativa legislativa de alienação de ações do Estado ou de transformação, fusão, cisão, incorporação ou extinção de empresas estatais, não havendo qualquer indício ocasionador de justa causa, sendo os argumentos da representação genéricos, anotando-se o senhor Procurador-Geral, abre aspas, que relativamente às ações ou omissões de órgãos da empresa estatal, o assunto não se situa na excepcional atribuição originária da Procuradoria-Geral de Justiça, registrando, por fim, Sua Excelência, senhor Procurador-Geral, abre aspas, que enquanto existente nos moldes atuais, a empresa deve funcionar, merecendo seus órgãos ser providos dos competentes agentes, aí por isso as nomeações. Com as intimações necessárias e publicação do despacho do decidido, dando ciência da promoção de arquivamento, vieram os autos ao Conselho Superior. O meu voto é no sentido da confirmação do decidido pelo excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça e pelas mesmas razões que eu já narrei todas no relatório, e eu me peço vênia ao colegiado, já que eu já narrei essas razões no relatório, e são as mesmas que eu incorporo no meu voto, eu não vou repeti-las. Estão já ditas, e esses são os fundamentos pelos quais eu voto pela homologação da promoção de arquivamento, considerando que, sob projeto de lei, não há que se fazer controle de constitucionalidade, que as nomeações, enquanto a empresa for da forma que é montada, estão dentro da discricionalidade do senhor governador. Com o relator. Acolhido o voto, vamos apreciar agora votos proferidos pelo ilustre conselheiro doutor Eduardo Del Campo. Primeiro procedimento, 214 de 2019, Meio Ambiente, oriundo de Taubaté, interessada a Ordem dos Advogados do Brasil, 18ª subseção. Com a palavra, o digno relator. Eu vou proceder à leitura da emenda. Se houver necessidade, eu leio o voto. Meio Ambiente, recurso contra indeferimento de representação. Notícia da ocorrência de maus tratos a animais usados em veículos de tração animal. Notícia de existência de lei regulamentadora e da ausência de fiscalização efetiva. Inocorrência, questão que já foi tratada em outro inquérito civil. Demonstração da existência de mecanismos de fiscalização adequados, ainda que não tão eficientes. Impossibilidade do poder público estar presente a cada instante de maneira a prevenir todas as ocorrências. Suficiência das medidas adotadas. Colegitimidade do reclamante para a propositura de ação civil pública. Recurso conhecido, mas improvido. Pelo improvimento, eu voto. Eu só quero declarar voto para aderir ao do relator e dizer que já me sentiria tranquilo com o voto de qualquer dos conselheiros, mais ainda com o voto do doutor Eduardo, que antes de bacharel em Direito e antes de promotor, tem o curso de Medicina Veterinária e exerceu essa profissão e foi perito também da Polícia Científica. Portanto, eu louvo e só acrescento que esse caso já foi julgado anteriormente, né? E a OAB é colegitimada, inclusive, para promover a ação. Eu só queria consignar isso. Então, quer dizer que o doutor Eduardo é um conselheiro multidisciplinar. Eu posso dizer que ele cuida muito bem de mim. Ele cuida muito bem de mim. Porque... Como dizia um velho professor meu, possui uma cultura polimórfica. Engana em vários campos. Muito bem, prosseguindo. PT 5.845, 2018, patrimônio, vem de São Bernardo do Campo. São interessados o município e o Consladel, ou a Consladel,
Construtora e Laços Detetores e Eletrônica Limitada. Não, aqui há um sigilo em relação ao nome do representante. Mas, na verdade, o que acontece? Essa representação ela veio pelo Ministério Público Federal. Realmente o nome foi preservado ao ser encaminhado ao Estado de São Paulo, mas a colega que recebeu pediu a identificação da representante para que pudesse complementar as informações, e aí não foi revalidado o sigilo, o nome dela consta dos autos. De qualquer maneira, no voto o nome está preservado, então creio que não há necessidade de se fazer em sessão fechada. Patrimônio Público. Recurso contra indeferimento de representação. Notícia de irregularidades envolvendo empresa particular e Secretaria Municipal de Transportes e Vias Públicas São Bernardo do Campo. Alegações genéricas, ausência de justa causa para investigação. Recurso conhecido, mas improvido. Todos de acordo? Vamos prosseguir. O PT 882, Patrimônio, vem de Rio Claro. Trata de improvidade, tem como interessados Leila Maria do Curpizotti e Câmara Municipal de Rio Claro. Patrimônio Público, notícia de sonegação de informação requerida pela reclamante perante a Câmara Municipal. Caso isolado. Direito que pode ser discutido pelas vias próprias. Direito individual não tutelado pelo parquê. Ausência de justa causa para atuação. Recurso conhecido, mas improvido. Todos com o relator. Eu retornei de férias, um período de descanso. Estamos sendo honrados com a visita do subprocurador-geral de Gestão e Planejamento. Dr. Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, para constar aqui. Né? Dr. Paulo Sérgio de Oliveira e Costa. Bem-vindo à casa. Estou muito otimista, se é isso que vocês querem saber. Muito bom. Eu vou colocar aqui no microfone, que senão o senhor voltou muito otimista, por acaso. Obrigado, doutor. Eu e o procurador-geral. A fisionomia é melhor. Depois de férias também fica bom, né? Votamos então com a relatora, acolhendo o seu último voto, proferido no PT 882 de 2019. Prosseguimos com o PT 293, 2019, tema de improbidade, interessados Ana Carla Zardetti e Fábio Figueiredo Lopes, patrimônio oriundo de São Vicente. Patrimônio Público, recurso contra indeferimento de representação. Notícia do exercício de advocacia por secretário municipal da Cultura. Indeferimento baseado nas alegações de que o cargo é político, de que a hipótese é de mera falta ética e de que eventual incompatibilidade deve ser verificada junto à Ordem dos Advogados do Brasil. Impossibilidade. Necessidade de apuração, tendo em vista que a conduta pode resvalar em tese para ato de improbidade administrativa e outras figuras penais, inclusive. Recurso conhecido e provido. Com o relator? Todos com o relator. Provido. Na semana passada, se quem exerce função de mando, sendo ordenador de despesa, cargo político, cargo de confiança, pode ou não. Eu voto com Vossa Excelência. Eu já tinha lido na internet, né, o nosso BVA é tão bom, nos facilita, porque a gente já tem conhecimento do assunto, e já tínhamos discutido isso mesmo, já parece uma decisão que vem se consolidando no colegiado. Era o último, né, doutor Eduardo? Sim, não, temos um agora que é um voto de vista do doutor Rossini. Te retirar de pauta? Perfeito. Então. Muito bem. Passamos a apreciar o PT 111 de 2019-7, patrimônio oriundo de São João da Boa Vista. É um tema de improbidade e figuram como interessados o Sindicato dos Servidores Públicos de Águas da Prata e Prefeitura Municipal de Águas da Prata. Tem a palavra a nobre relatora, doutora Joiese. Boa tarde a todos. Eu vou ler a ementa e minha ementa é um pouco mais longa, mas qualquer esclarecimento estou à disposição.
Representação do sindicato questionando lei municipal que instituiu remuneração a policiais militares quando no exercício de atividade delegada. Questionamentos quanto à constitucionalidade da lei e da efetiva necessidade da criação dessa remuneração. Representante entende que o pagamento desses valores implicaria em pagar aos policiais pelas funções que lhes são próprias. Diligências preliminares, informações prestadas pela municipalidade no sentido da constitucionalidade da lei e da legalidade do pagamento questionado. Edição de lei que teve como requisito a celebração de convênio com a Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo e com o DETRAN, de iniciativa privativa do Poder Executivo Municipal. O objetivo da lei é consolidar o convênio atividade delegada ou operação delegada, visando remunerar policiais que trabalham nas horas de folga. Representante que se manifestou sobre as informações do Poder Executivo, insistindo na inconstitucionalidade da lei, com base em outro diploma legal a esse assemelhado, que foi julgado inconstitucional em ação direta de inconstitucionalidade, bem como destacando que a lei não traz nenhuma referência ao fato de que a remuneração que institui se destina aos policiais que trabalharem nas horas de folga. Indeferimento de representação. Afastamento da alegação de inconstitucionalidade. Decisões jurisprudenciais consolidam o entendimento da possibilidade de celebração de convênio com a Secretaria de Segurança Pública e remuneração de policiais, questão que se encontra dentro da esfera de discricionalidade administrativa. Recurso contra indeferimento de representação com reiteração de argumentos relativos à inconstitucionalidade municipal e levantando a inconveniência da celebração do convênio tendo em vista o reduzido número de habitantes da cidade. Recurso improvido. Pelo improvimento é o voto da douta relatora. Todos a favor? Ilustre conselheiro Eduardo de Souza Rossini é relator do feito 1108, 2018, oriundo de Itapecerica da Serra, patrimônio, tema de improbidade, interessado Francisco Alves da Silva, também o município. Tem a palavra. Indeferimento de representação que imputa ao alcaide a suposta prática de improbidade administrativa em razão de omissão na prestação de informações solicitadas com base na Lei de Acesso à Informação, mesmo com ordem judicial obtida em mandado de segurança. Representação que não trouxe elementos mínimos a ensejar a instauração de inquérito civil, quer pela ausência de indicação de elementos concretos do fato configurador da ofensa à probidade administrativa, muito menos a apresentação de documentos que a comprovassem. A ausência de indicação do elemento volitivo imprescindível à configuração do tipo dolo, culpa grave ou grosseiro. A aplicação concomitante da súmula 52 deste Conselho pela existência de mandado de segurança com o mesmo objeto da representação. Recurso tempestivo, conhecimento, desprovimento quanto ao mérito. Pelo desprovimento, votamos como relator? Sim. Era o único, né, doutor Rossini? Passo a palavra ao eminente conselheiro doutor Giuliotti, PT 78, Promotoria de Mojimirim, Meio Ambiente. Interessados AH Maneira Ferragens ME. Desculpe, recurso contra inquérito civil. Na verdade, é o 540 de 2019, Meio Ambiente, Taubaté, um tema de fauna, município Imeiri Reimi Cajita Caco. Com a palavra, relator. Senhor presidente, caros colegas, boa tarde. Trata-se de representação questionando o corte e a poda de árvores realizados pela Prefeitura Municipal de Taubaté, o que estaria causando mais maus tratos a animais silvestres. A Prefeitura Municipal informou que a poda questionada foi indicada pela Defesa Civil, era necessária para fins de segurança e nenhum animal foi afetado durante a execução do serviço. Polícia Militar Ambiental que compareceu no local e não apontou qualquer dano ambiental. A ausência de notícia de danos ou ilícitos ambientais concretos, no caso em tela, que justifique a atuação ministerial. Discricionalidade administrativa na gestão de políticas públicas municipais. Recurso conhecido e não provido. Pelo não provimento, os senhores concordam? Voto acolhido. Prosseguimos agora com o PT 258, 2019, Patrimônio, Conchas, tema de improbidade. Interessados município e Felipe dos Reis Silveira. Com a palavra, o relator. Inquérito civil instaurado para apuração de ato de improbidade administrativa decorrente de eventual abuso no poder de regulamentar. Edição pelo prefeito municipal de Conchas dos decretos legislativos 2468 e 2477,
de 2019, que teria extrapolado seu poder regulamentar, ao criar exigências não previstas nas leis que regulamentam o serviço de táxi e mototáxi, questão envolvendo a edição dos questionados decretos que está judicializado. Existem 2 mandados de segurança contra esses 2 decretos, e nos 2 mandados de segurança, os promotores de justiças diferentes alegaram que não havia interesse ministerial. Uma vez judicializada a questão, não cabe ao Ministério Público examiná-la sob pena de, por vias transversas, imprimir ineficácia a decisão judicial ou esvaziar seu objeto. Ademais, caso seja constatada ao longo da ação judicial existência de dolo ou má-fé do recorrente na edição dos questionados decreto, nova provocação será feita ao Ministério Público, sendo desnecessária, nesse momento, a manutenção desse expediente. A ausência de justa causa para a instauração. Eu ainda digo o seguinte, que a promotora que instaurou, nada impedindo que a ilustre promotora de justiça solicite intervenção no feito em andamento, considerando que os 2 colegas diferentes, alegaram o não interesse do Ministério Público. Recurso conhecido e provido para arquivamento do presente inquérito civil, sem prejuízo da abertura do procedimento antes do surgimento de novas provas. Todos de acordo? A data. Você já havia observado isso? O conselheiro Hamilton já havia observado isso, a visão do futuro. Muito bem. O PT 593 foi retirado de pauta. Passamos então a apreciar o de número 424, de 2019, oriundo de Taquaritinga. Pertence à área do patrimônio público, cuida de um tema de improbidade, tem como interessados José Rodrigo de Pietro e o município. Com a palavra, o doutor relator. Recurso contra indeferimento de representação encaminhada pelo vereador José Rodrigo de Pietro, por meio do qual narrou o suposto ato de improbidade administrativa, consistente na falta de repasse de contribuições previdenciárias pela Prefeitura Municipal ao Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Taquaritinga, IPRENTE, matéria que já foi investigada no auto do inquérito civil 277/2017, cujo conselheiro relator foi o doutor Augusto Eduardo de Souza Rossini, cujo arquivamento foi homologado pela primeira turma desse egrégio do Conselho Superior do Ministério Público. Não há notícias de novas provas, notícias, ademais, de judicialização da matéria. Além do que, o IPRENTE possui procuradoria jurídica própria para adoção de eventuais providências. Representante que pode atuar de forma política também, né, o vereador, representante que pode atuar de forma política na esfera de seus poderes de vereador democraticamente eleito, fomentando a discussão na Casa de Leis e na própria sociedade, para que se eventualmente repense a forma de gestão do IPRENTE. Recurso conhecido e não provido. Pelo não provimento, os senhores concordam? Com o relator, todos. PT 168, 2019, Hortolândia, Patrimônio Público, tema de improbidade, interessados Regiane Aparecida Magalhães e município. Recurso contra indeferimento de representação, notícias de irregularidades nas contratações de pessoal pelo programa denominado ACERT, Ação Cidadã de Requalificação, Trabalho e Educação, mantido pela Prefeitura Municipal de Hortolândia. Parece que foi uma ideia muito boa e houve uma quantidade muito fora do normal de candidatos, né? A apuração que demonstrou que as irregularidades apontadas pela representante e foram devidamente sanadas pela Prefeitura e decorrentes da dificuldade inicial de fixar parâmetros no atendimento e seleção dos participantes, que foram muitos, né? A ausência de elementos que aponte dolo ou má-fé do administrador ou de terceiros na execução do mencionado programa ACERT ou qualquer prejuízo erário. Improbidade administrativa, mais que um ato ilegal, deve traduzir necessariamente a falta de boa-fé, a desonestidade, o que não restou comprovado nos autos. Isso sim foi uma boa ação da Prefeitura, mas eles tiveram um número de candidatos a um número muito grande de desempregados, muito grande,
Houve alguns problemas, mas que foram sanados, recurso conhecido e não provido. Votamos com o relator. Voto acolhido. Passo à presidência dos trabalhos, a querida colega doutora Ana Margarida, visto que tem um voto de relatoria a apresentar. O próximo protocolado é o 3282-2019-9, Promotoria de Justiça de Osasco. Interessados Cristina Cordeiro, recurso contra indeferimento de representação. Cuida-se de recurso contra indeferimento de representação. Peça recursal às folhas 69 e 70. Após a juntada do recurso, outras petições foram acostadas aos autos. Folhas 74, 76, 102 e 104. Cuida-se de desabamento de imóveis residenciais confinantes com um córrego na zona norte de Osasco. Houve interdição de casas, inspeção pelo Corpo de Bombeiros e pela Defesa Civil. Para o doutor promotor de justiça, o que se configura no procedimento é questão de natureza individual, devendo os interessados buscar ajuda da Defensoria Pública ou de advogado. A notícia de despejamento de entulho em córrego. Houve promessa de canalização do curso d'água, contatos de moradores com setores da máquina administrativa municipal e reunião com o prefeito. A par disso, as fotografias juntadas aos autos mostram que não se exclui a possibilidade de omissão dos poderes públicos. Melhor aprofundar as investigações. Dou provimento ao recurso para o fim de converter o julgamento em diligência, devendo o promotor de justiça que for designado para atuar nos autos requisitar pormenorizadas informações sobre as medidas que foram adotadas pelo Poder Executivo Municipal em face do que mostram as imagens contidas no procedimento. A partir dessas informações, abrir-se-ão para o representante do Ministério Público as alternativas de atuação, seja no campo de preservação do meio ambiente, vide as imagens do curso d'água, seja na seara da habitação e urbanismo, seja ainda nos domínios da improbidade, caso se confirme a postura omissiva de agentes do Poder Executivo Municipal. É assim que voto. Os conselheiros acompanham o relator? Parabenizando o relator, considerando que a situação pode até me enganar, mas me parece óbvio que não é individual uma situação dessa. E mesmo que individual fosse, tratando-se de incolumidade física, de vida, de segurança, entra no campo da disponibilidade. E aí, mesmo individual, me parece que o doutor promotor tem que atuar. Ou agora não mais ele, né? Aqui, posso? Senhor presidente, desculpa. O promotor de piso, tenho louvado o trabalho dele, mas ele marcou uma reunião com a representante e, por não ter ido, ele entendeu que teria desinteressado. Mas a representação, ela traz uma informação que precisa de maior para além da questão da habitação e urbanismo, diz ela que, pelas informações que recebera de um vereador, o córrego consta na prefeitura como se canalizado fosse. E não está canalizado. Para além da questão de habitação e urbanismo, há que se analisar sob o viés também da improbidade. Então, assim, é mais do que razoável e sensato e necessário que se investigue. E também louvo o voto e a ele adiro. Apenas para complementar, já que Vossa Excelência aludiu a um aspecto que eu não ventilei nos autos, com o único propósito de fazer um voto mais enxuto, mas um dos interessados, ou a interessada, a autora da representação, não compareceu à audiência que fora agendada pelo promotor de justiça, porque estava hospitalizada nesse dia e fez prova disso. Está nos autos. Não é um motivo, evidentemente, consistente para não ter comparecido. E além do fato
pertinente a esta senhora autora da representação, outros moradores das circunvizinhanças também foram atingidos, não é? Tiveram danos materiais, etc. Então, na verdade, este problema tem um espectro mais amplo do que parece, e a violação incursiona por mais de uma área temática, como foi lembrado no meu voto e também pelo conselheiro Hamilton. Então, a questão, não há dúvida que demanda investigação, então, dado o provimento ao recurso pelo Conselho, acompanhando o voto do doutor Sabella. Eu transfiro, então, os trabalhos à presidência do doutor Sabella, não havendo mais julgamento. Muito bem. Consulto os senhores conselheiros. Pois não, doutor Oneto. Apenas para consignar nos anais televisivos da nossa reunião que os procedimentos pautados para julgamento das turmas e publicados no Diário Oficial são os procedimentos que não são destacados para julgamento em plenário e cujos votos todos são previamente disponibilizados aos demais conselheiros de cada turma e com a análise anterior são virtualmente julgados nos termos do voto do relator. Todos os procedimentos nesse sentido. Eu tenho uma consideração que eu não fiz de manhã. Amanhã minha turma de concurso completa 30 anos. Mas como dizem que dá azar comemorar antes, eu vou me referir a essa 30 anos, a esse momento importante na próxima reunião. Mas eu não quero deixar, vai que eu esqueço, porque 30 anos... Não, só estou anunciando que eu esqueci de consignar os colegas. Que nos seja permitido antecipar as congratulações a Vossa Excelência e a todos os seus ilustres companheiros de concurso. Obrigado. Muito bem, meus amigos. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a reunião.